Bom dia. Como bem disse o Fábio, nós estamos atravessando o período chamado de Quaresma. Quaresma vem da palavra latina quadragésima, que por sua vez quer dizer 40. É um período em que nós dedicamos à meditação, à introspecção, um período em que nós dedicamos a pensar e aguardar o tempo da Páscoa, em que nós comemoramos a morte e ressurreição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É um período que deve marcar a igreja. Período pelo qual a igreja passa. Já a tradição protestante brasileira, devido ao chamado pietismo, acabou deixando de lado algumas coisas que sempre foram cultivadas pela Igreja Universal, pela Igreja Cristã. E a Quaresma, esses tempos de dedicação à Palavra de Deus, o tempo comum, o Advento, a Quaresma, o Pentecostes, nunca deixaram de ser observados, mas nós deixamos de observá-los. Então é desejo nosso que a nossa igreja, através desse tempo litúrgico chamado de Quaresma, que lembra a peregrinação do povo no deserto, os 40 dias de Elias na caverna, os 40 dias de jejum de Cristo no deserto, os 40 dias que Jesus andou depois da sua ressurreição com seus discípulos, ensinando sobre o reino, sejam motivos de nós pensarmos da nossa vida diante de Deus, da nossa fé. Hoje a gente falou na escola bíblica, nosso assunto vai ser esse, sobre a apatia e esfriamento. A igreja tem se tornado muito apática, muito fria. Isso é profético. Jesus já falou isso lá em Mateus 24. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Mas também a Bíblia vai falar lá em Miqueias, vai falar em Sofonias, que Deus tem um remanescente. Que Deus trabalha com remanescente. Deus não trabalha com multidões, Deus trabalha com aqueles que são fiéis a Ele. Então, a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade à palavra, necessariamente nos impulsiona ao arrependimento. Necessariamente nos impulsiona à reflexão sobre a nossa vida. A nossa posição diante da palavra de Deus necessariamente vai fazer com que nós vivamos em constante exame diante do Senhor. Para ver dentro de nós, conforme o salmista diz, né? Ele fala para Deus: me sonda, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas tuas veredas. Nossa oração deve ser sempre essa, para que Deus nos sonde, vê se há dentro de nós algum caminho mau e voltemos a trilhar as veredas do Senhor. Então, quero te convidar a orar juntamente comigo antes de lermos a passagem bíblica. Senhor, tenha misericórdia de nós mais uma vez. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Que mais uma vez o Senhor fale pela tua palavra. Que a glória não seja a nós, Senhor. Que a glória seja a ti. Assim como o Senhor pôs em nossa mente e nosso coração esse texto, Senhor, que ele seja exposto com fidelidade. Que nós não venhamos a falar de nós mesmos, Senhor, mas venhamos a falar aquilo que o Senhor quer. Que teu Espírito colocar em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos. Ilumina nossa mente, nosso coração. Tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos, Senhor. Que a nossa palavra, Senhor Deus, e a meditação do nosso coração seja em louvor a Ti. A Ti toda honra e glória, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de 12 a 17. Livro do profeta Joel,
capítulo 2, versículo de 12 a 17. Joel é um profeta do Antigo Testamento que profetiza enquanto Jerusalém está sendo cercada pelos inimigos. Então ele vai trazer uma profecia de juízo e vai trazer uma profecia de salvação. A profecia do juízo de Deus vindo sobre aquela nação, porque estava impenitente, e recomendações do Senhor, imposições do Senhor, para que aquela nação se volte para Ele novamente. Diz assim o texto: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer dentre os povos, onde está o seu Deus? Apelo ao arrependimento. Tempo de quaresma é tempo de arrependimento. É tempo de mudança de mente, é tempo de mudança de caráter. É tempo de adequarmos a nossa mente e nosso caráter à palavra de Deus. Não existe outro modo pelo qual nós devamos viver que não seja pela palavra de Deus. A palavra de Deus norteia a nossa vida. A palavra de Deus é aquilo que nós cremos como regra de fé e de prática. A palavra de Deus é aquilo que deve guiar a mente do crente. A palavra de Deus é aquilo que deve permear nossas vidas todos os dias. Todas as nossas atitudes têm de ser pautadas na palavra de Deus. Não existe como eu viver vida cristã sem palavra de Deus. Não existe conversão sem palavra de Deus. Não existe arrependimento sem palavra de Deus. Não existe confissão sem palavra de Deus. Não existe cruz sem palavra de Deus. Nós não podemos viver do jeito que a gente pensa que tem que viver. Nós temos de viver segundo a palavra de Deus, porque é ela que vai apontar para Cristo. É ela que vai fazer com que nós reconheçamos o peso do nosso pecado. É ela que vai fazer com que nós nos voltemos para a graça de Cristo. É ela que aponta para a cruz. É ela que aponta para a consumação em Cristo. É tempo de confissão. Quem se arrepende, confessa. Estava falando na escola bíblica hoje que nós vivemos uma época do venha como estás. Não existe isso na Bíblia, venha como estás. A Bíblia diz, lá a pregação de João Batista, a pregação de Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu tenho de ir a Cristo por arrependimento e crer no Evangelho. Eu não posso ir do jeito que eu sou. Eu tenho de reconhecer o meu pecado, confessar o meu pecado, ver o quanto longe eu estou da palavra de Deus e ir a Cristo arrependido. Eu já falei aqui o que é arrependimento. Arrependimento é arrepender. Eu vou pender a ré. Eu vou deixar de ir em direção ao erro que eu estava indo e vou me voltar para Cristo. Eu vou voltar para onde eu saí. Nós saímos debaixo da mão de Deus. Nossos pais saíram no Éden, da comunhão com Deus, da obediência a Deus, pecados desviados pelo seu próprio caminho. É eu reconhecer que o pecado que está em mim, que me foi posto pela minha natureza adâmica, vinda dos nossos pais que pecaram, me faz ir em direção oposta à direção de Deus. E eu me arrependo. Eu volto para quem me criou, eu volto para quem me chama, eu volto para as coisas de Deus, eu volto para a palavra de Deus,
Isso é arrependimento. Eu vou entender que eu estou longe dele, que eu estou me desviando dele. Vou entender que eu estou vivendo de uma forma que não agrada a ele. Eu vou entender que eu não estou vivendo segundo o propósito dele. E aquilo me constrange ao ponto de eu me voltar para ele. E eu confessar o meu pecado diante dele. Não existe arrependimento sem confissão de pecado. Se eu me arrependo necessariamente, eu confesso o meu pecado. O salmista vai falar assim: eu pequei contra o céu e contra ti. Ele vai falar assim: enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, os meus ossos se quebraram, se tornaram secos como o estio da seca. O meu humor se secou, eu não tenho mais prazer, não tenho mais alegria. Pecado não confessado, arrependimento sem confissão de pecado, torna o nosso corpo doente, a nossa alma doente, nosso humor se seca, porque nós guardamos para nós algo que Deus já sabe. A confissão não é porque Deus não sabe o que eu fiz, Ele está cansado de saber o que você fez e o que você vai fazer. Agora Ele quer que nós cheguemos e confessemos diante dEle a nossa fraqueza e a total força dEle. Dizer que nós dependemos totalmente dele, que nós pecamos, que nós somos fracos, mas nós precisamos da graça dele todo dia. É o reconhecimento da soberania de Deus, da suficiência de Deus e da nossa fraqueza. É tempo de conversão. O que é conversão? Conversão, já viu aquela placa conversão à direita? Conversão à esquerda? É mudar de direção. Não existe conversão sem mudança de direção. Não existe conversão sem mudança de mente. A palavra de Deus vai dizer lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da razão. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vontade de Deus só se aprende, a vontade de Deus só se sente, a vontade de Deus só é feita na nossa vida quando a nossa mente tem uma transformação, tem uma conversão. Conversão, lembra do vinho que foi feito da água? Jesus fez a água se tornar vinho? É uma coisa se tornar outra. Era água, se tornou vinho. Foi convertida em vinho. Eu estou nessa direção. Eu deixo nessa direção e pego uma outra direção para a minha vida. Eu deixo na direção da minha razão e pego a direção da razão de Deus. Isso é conversão. Conversão não é um simples ato de eu levantar a mão e dizer que eu aceito Jesus. Não é isso. A conversão é vista na nossa vida. A conversão é vista. Eu era, não sou mais. Eu persegui, que nem Paulo, pela igreja do Senhor. Não persigo mais. Igual Santo Agostinho andando pelas ruas, uma mulher que tinha sido sua namorada vai atrás dele e começa a gritar: Agostinho, Agostinho, sou eu, Agostinho, Agostinho, Agostinho. Ela passou à frente dele e falou: Agostinho, você não lembra de mim? Sou eu. Ele virou para ele e falou assim: eu lembro de você. Eu sei quem você é. Eu é que não sou mais o Agostinho. É conversão, é mudança de mente, mudança de vida, mudança de caráter. E outra coisa que esse tempo nos lembra, a convocação do povo. Nós, como igreja do Senhor, nós, como ministros da palavra, temos a obrigação de convocar o povo. É nossa obrigação convocar você, igreja do Senhor, a atos de confissão, de conversão, de arrependimento. E nós mesmos fazermos isso. A partir de nós convocarmos o povo do Senhor. A igreja vive em constante confissão, em constante arrependimento, em constante conversão. Todo dia nós nos convertemos ao Senhor. Conversão é um ato contínuo de todos os dias. Por quê? Porque todos os dias eu tenho que pegar o caminho do Senhor, não o meu. Porque quando eu pego o meu caminho dá em morte, mas o caminho do Senhor não. O caminho do ímpio vai ser como a moinha que o vento espalha, mas o caminho do justo prospera. Então eu tenho que andar pelas veredas da justiça do amor de Deus, do nome de Deus. Eu tenho que ser guiado pela vereda da justiça por amor do nome de Deus. Então eu não posso andar do jeito que eu quero. Então a quaresma vai fazer com que eu lembre dessas coisas. É um tempo de eu meditar nessas coisas, de olhar para mim mesmo e ver como eu tenho andado.
Ver como eu sei o que eu tenho confessado. Será que eu não tenho pecados escondidos ali? Que eu cismo de tentar esconder, que eu escondo de você. Você pode esconder de mim, você pode esconder do outro pastor, você pode esconder do irmão, da mulher, do filho, de todo mundo, mas Deus sabe. Então não adianta ficar guardando aquilo dentro de mim. E outra coisa, irmãos, eu tenho certeza de que quando nós somos convertidos, temos a mente transformada, o pecado nos incomoda. Mesmo a gente gostando dele. Porque pastor não gosta, porque se não gostasse não fazia. Isso é um problema sério. Paulo vai falar do seu espinho na carne, todos nós temos um, irmão. Eu não sei o que era de Paulo, mas a gente tem coisa que a gente incomoda. A gente não quer fazer, mas acaba fazendo, não é isso? Que a Bíblia diz, o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, eu faço. Porque a carne não vai se converter. Agora, isso não é motivo para nós guardarmos. Pelo contrário, nós devemos confessar diante do Senhor e pedir forças para vencer isso. Não é motivo para a gente viver no pecado, porque esse pecado é meu, é pecado de estimação. Não existe isso. Eu posso fazer, mas aquilo ali vai me incomodar. Vai dar prazer momentâneo e daqui a pouco me incomoda. Quem é convertido não fica feliz com isso. Não fica feliz com o pecado. Pelo contrário, chora. Chora. Lembra de Davi, Batseba? Né? Quando ele viu que o negócio pesou, o que aconteceu com ele? Aí ele vai falar isso. Enquanto eu me calei, os meus ossos se quebraram, o meu humor se tornou como sequidão de estio. Ele confessou diante do Senhor. A igreja se tornou fria e pragmática. Hoje nós falávamos sobre isso. Esfriamento e apatia. A igreja se tornou fria por quê? Porque começou a trocar a palavra de Deus por coisas. A igreja começou a trocar a palavra de Deus por evento. A igreja começou a trocar a palavra de Deus por diversão. A igreja começou a trocar a palavra de Deus por milagre. A igreja começou a trocar a palavra de Deus por movimento. A igreja começou a trocar a palavra de Deus por modos de crescimento. A igreja começou a trocar a palavra de Deus por ideias de homens. A igreja começou a trocar o evangelho por negócio. A igreja começou a se tornar empresa. A igreja começou a disputar com uma com a outra quem tinha mais gente dentro dela. Qual o império denominacional maior? Qual a membresia maior? Qual a igreja que pode pagar fulaninho e beltaninho para falar nela? Pode pagar 20 mil reais para um cantor, para um pregador desse, da moda e falar nela. A igreja se tornou fria, se tornou algo que parece mais uma agremiação do que a igreja do Senhor. A igreja não tem mais o fervor. Eu não estou falando de igreja local, não, estou falando da igreja de Cristo. Ainda bem que tem um remanescente dentro dela. Se tornou fria. E pragmática, dirigida por resultado. A ponto da gente às vezes perguntar assim para os colegas, e aí, como é que está a tua igreja lá? Olha, estamos botando um telhado lá. Pô, agora nós estamos tentando construir lá, não sei o que. Eu falei, não, estou perdoando pela tua igreja. Isso já aconteceu isso comigo, conversando com um colega. Como é que está lá? Eu achei que está construindo lá. A ponto de achar que igreja é o prédio. Um amigo muito querido, gosto muito dele. Mas as pessoas começaram a aliar a igreja a patrimônio. A ponto de ter até um filme, não sei se você já viu, na internet, chamado Ministérios Fracassados. Você já viu? Então procura no YouTube, Ministério Fracassado. Você vai ver, eu sou fulano de tal, eu tenho ministério fracassado. O outro, eu sou fulano de tal, eu tenho ministério fracassado. Sabe o que é o ministério fracassado? É igual o nosso, assim. Poucas pessoas, pouca gente, dificuldade financeira, um rebanho pequeno. As pessoas olham assim e falam, ih, igrejinha pequenininha ali, ó. Mas que não se vende. É fracassado diante dos homens, mas é vitorioso diante de Deus. Irmãos, eu já falava, pode ir todo mundo embora, ficarem 10 pessoas edificadas no Evangelho, a gente continua a pregar o Evangelho. Porque Deus não fica trabalhando com multidões, não. Deus trabalha com remanescente. A gente está vivendo um tempo que arrependimento e conversão são coisas do passado. Hoje você pode ser cristão de qualquer jeito. Como diz o Afrânio, muito propriamente, e isso é verdade, hoje existem cristianismos para todos os gostos. Eu posso ser cristão do jeito que eu quiser. É só procurar um lugar que me satisfaça. É o cristianismo humanista. Né?
por exemplo, eu sou crente, eu sou desse jeito aqui. Então, vou procurar um lugar que eu me adeque a ele, que eu fique feliz. Foi em tal lugar, mas ali não. Ali foi do jeito que eu quero, feito coisa que o Evangelho é aquilo que eu quero. O Evangelho é aquilo que ele é, não aquilo que eu quero. Aí a gente troca a palavra de Deus que nos fere por aquilo que nos faz sentir bem. A gente troca a verdade da palavra de Deus por coisas que nos fazem sentir bem. A gente vai lembrar lá de Acabe com Josafá. Tem algum profeta que consulte o Senhor aqui? Tem um, mas eu não gosto que ele fale, não, porque ele só fala coisa que me contraria, não fala nada de bom para mim. Aí manda chamar Micaías vai lá e fala assim: eu vi a glória do Senhor. E ele disse isso não vai não, porque você vai morrer. Não parte que você vai morrer. Prende esse cara, bota ele a pão e água aí até que eu volte. Ele voltou? Se disfarçou de soldado, tomou uma flechada, não teve jeito. Acabou morrendo. A palavra do Senhor nos fere, irmão. A palavra de Deus, muitas das vezes, vai tirar a gente da nossa convicção. Aliás, na maioria das vezes. Vai cheio de certeza. Quando a gente vai para a palavra de Deus, ela tira a gente daquele nosso plano. Porque o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, né? É engraçado que a gente fala isso quando é do nosso interesse. Quando não é do nosso interesse, a gente esquece disso. Deixa a palavra do Senhor para lá, a resposta certa para lá, e quer ir atrás do nosso próprio interesse. Então, conversão, irmãos. É tempo de conversão, é tempo de confissão, é tempo de introspecção. E conversão é arrependimento. Já falei o que é arrependimento. Confissão de pecado, perdão dos nossos pecados e mudança de vida. Não adianta eu ir a Cristo pedindo perdão pelo meu pecado e minha vida não mudar. Paulo vai falar que é transformação de entendimento, transformação de mente. Conversão passa necessariamente pela mudança da nossa mente, pela mudança das nossas atitudes. Não é uma regra religiosa que vai fazer com que você mude o teu comportamento. O teu comportamento vai mudar sim, mas é fruto do Espírito de Deus. É fruto de uma nova vida com Cristo. É fruto de eu me adequar a Cristo, não de Cristo adequar a mim. Cristo não tem que se adaptar a mim, eu que tenho que me adaptar à palavra dele. E a palavra dele é renúncia, irmãos. Vem lá em Mateus: vocês querem vir após mim? Então toma a tua cruz e siga-me. Evangelho é cruz, é renúncia, é seguir a Cristo, é seguir as pesadas do Mestre. Você vai ser perseguido por minha causa, você vai ser aviltado, você vai ser das autoridades, você vai sofrer pelo meu nome. Você foi chamado para não só para crer em Cristo, mas também para sofrer por Ele. Então, ir atrás de evangelho que vai fazer eu sentir prazer é ir atrás de um evangelho que a Bíblia não proclama. O evangelho de Cristo nos traz sofrimento, mas é um sofrimento que nos traz um peso de glória enorme, irmãos. Tanto que Paulo vai falar: porque eu tenho por certo que as aflições desse momento presente não se comparam com a glória que há de nos ser revelada. Se a gente tem um cristianismo que não sofre perseguição, nós estamos tendo um cristianismo mundano, irmãos. Cristianismo que se adequa às coisas do mundo. Cristo vai na contramão do mundo. Cristo vai na contramão da sociedade. A igreja vai na contramão da sociedade. A nossa mente vai na contramão dos preceitos humanos. E isso vai trazer para nós perseguição. Isso vai trazer para nós sofrimento. Mas que soframos como pessoas de Deus, não como pessoas más. É o que Pedro fala. Que se formos perseguidos e soframos, que se soframos como pessoas de Deus. Não porque fomos fazer coisas erradas segundo o nosso próprio entendimento. Mudança de vida, mudança de caráter, o meu caráter muda, a minha vida muda. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que faz isso, não faça mais. Mude o seu coração, se volte para Cristo, crucificado com Cristo, morto com Cristo, ressuscitado com Cristo. A vida de Cristo é a vida que eu vivo, não é mais a minha. Eu vivo a fé do Filho de Deus, acabou. A minha vida está escondida em Cristo, e Cristo está escondido em Deus. Eu sou salvo, resgatado nele, guardado nele. Então não tem motivo mais para viver segundo aquilo que eu quero. Eu estou morto e crucificado com Cristo. Então Deus nos convoca, irmão, nessa quaresma, a reflexão sobre as nossas atitudes diante dele. O texto de Joel é um texto de juízo, conforme eu falei, e é um texto salvífico.
E que Deus fala para o seu povo: se vocês se humilharem diante de mim, vocês vão ser livres desse povo que ameaça vocês. Que era assim, o povo andava por onde queria, né? Fazia um monte de besteira. Aí vinha o inimigo. A primeira coisa que acontecia: vamos nos voltar para o Senhor. Não é? Vamos nos voltar para o Senhor, que o negócio está feio. O inimigo está às portas da nossa cidade. Aquele povo lá é mau. Bota gancho na nossa boca. Bota gancho na nossa língua. Cega os nossos olhos. Nos tira aqui, não é para lá. Vamos orar a Deus para que Deus tire esse povo do meio de nós. Aí o profeta vai falar assim: vocês juram pelo Senhor e por Milcom, que era um falso Deus? Vocês misturam a fé. Vocês não creem no Deus que pode salvar. Vocês misturam, vocês adulteram o mandamento do Senhor. Quando a coisa pesa, aí vocês correm para o Senhor. Irmãos, a gente não pode adulterar a palavra de Deus. A gente não pode colocar coisas junto com Deus. Deus é absoluto. Deus é verdadeiro. Deus é supremo. Então nós não podemos deixar Deus para ir atrás de coisas. Quando nós deixamos Deus para ir atrás de coisas que não são a palavra dele, quando nós deixamos Deus para termos o cristianismo segundo aquilo que a gente pensa, não segundo o que a palavra de Deus nos mostra, quando nós começamos a ter uma fé montada pela nossa própria mente, não uma fé que deriva da palavra de Deus, nós estamos em colisão com Deus. Aí chega o inimigo na nossa porta, a gente vai buscar Deus, aí resta saber se Deus vai dar atenção. Que coração que a gente tem tido para buscar o Senhor? Será que é o coração que fica contrito só quando as ameaças vêm em volta de nós? Ou nós temos o costume, o santo costume, a santa noção de que precisamos sempre estar contritos diante de Deus e buscando sua face? Como é que nós temos vivido a nossa vida? O que o profeta vai falar para a gente, irmãos? O que o profeta vai ensinar para a gente nesse texto? Primeiramente, irmãos, lembra, a gente está em Quaresma, tempo de arrependimento e confissão, tempo de nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para a obra da cruz, nos voltarmos para o motivo de nós estarmos aqui hoje, que é a graça de Deus revelada em Cristo na cruz do Calvário, o plano de Deus consumado ali, atraindo todas as coisas, a mim, a você, e todas as coisas, colocando novamente no eixo aquilo que se havia perdido, buscando e salvando aquilo que se havia perdido. A obra de Cristo é eficaz, não vai se repetir. Cristo não morre para nos disponibilizar a salvação, ele morre para nos salvar. Ele completou a vontade do Pai, e a Bíblia diz que ele está sentado na destra da majestade de Deus, de onde governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o Cristo que eu creio. Esse é o Cristo para o qual nós nos voltamos na Quaresma. Cristo da cruz. Então vamos ver o que ele fala sobre arrependimento. Primeiramente, é de todo o coração. Eu não posso me arrepender pela metade. Não existe isso, irmão. Não existe arrependimento se não for de todo o coração. Porque quando eu não me arrependo disso, daquilo, mas não arrependo daquilo outro, você sabe como é que é o nome disso? Hipocrisia. O meu caminho é tortuoso, a minha mente é caída, a minha mente é depravada, a minha natureza adâmica não presta, a minha natureza adâmica peca. Cristo me dá uma nova natureza, Cristo me coloca a sua mente, Cristo me dá o seu espírito, é por ele que eu sou guiado. Então eu tenho necessariamente que me arrepender de todo o meu coração. Porque não adianta, irmão, se a gente chegar diante de Deus, se o nosso coração não for íntegro diante dele, ele conhece. Aí ele vai falar para a gente assim, quando a gente chega, porque Deus não aceita bajulação, Deus aceita adoração. Bajulação não. Quando a gente não chega de coração contrito diante de Deus, de coração sincero, ele vai falar assim, ó: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Eu detesto as suas festas, as suas luas novas. Eu não bebo sangue de touro, eu não bebo sangue de ovelha. Eu não sai para mim, mil ribeiro de azeite não me satisfazem. Eu não preciso disso, tudo isso é meu. Mas ele vai falar também assim lá em Miqueias: o que o Senhor pede de ti, homem? O que ele exige de ti? Que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes em humildade com teu Deus. A humildade com Deus, a prática da justiça
E o amor à misericórdia passa pelo arrependimento de todo o coração. Se eu não me arrependo de todo o coração, eu não sei o que é misericórdia de Deus. Eu não sei o que é andar humildemente com Deus. Eu não sei o que é justiça de Deus. Deus exige só isso de mim. Mas para isso eu tenho de entender que a minha vida, que o meu arrependimento, que o meu voltar para Deus tem de ser de todo o meu coração. Você e eu temos de nos voltar para Ele desse modo. Outra coisa que o texto vai nos mostrar, que tem que ser com atitudes visíveis. Não é só com, me arrependi, estou aqui. Não, isso tem que refletir em mim, a minha vida tem que mostrar isso. As minhas atitudes têm de mostrar arrependimento. Olha só, convertei-vos a mim de todo o coração. Não é isso que está escrito aí? Como? Isso com jejum, com choro, com pranto. É o arrependimento que me causa comoção. Não só uma coisa intelectual, mas me causa mal. Aquilo me causa, quando eu olho para aquilo, eu me sinto mal comigo mesmo e eu choro diante de Deus. O choro não necessariamente parte dos olhos, tá? Ou da boca aberta. Eu posso estar aqui, olhando para você, meu coração contrito e chorando diante de Deus. Você pode estar olhando para mim assim, com esses olhinhos assim de passarinho no ninho, querendo minhoca. É assim que o passarinho fica, a gente fala que os irmãos ficam assim, igual o passarinho no ninho, querendo comida. Mas esperando a palavra de Deus. E o teu coração está sendo rasgado pela palavra de Deus. Conforme Agostinho fala, meu coração foi cortado pela tua graça. O coração foi inflamado. Rasgai o vosso coração. Já tentou fazer isso? Não tenta não, que você vai morrer, tá? Rasgar o coração não dá problema. E não as vossas vestes. Tinha o costume de... Não sei se você lembra dessa passagem, quando Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, sou o sumo sacerdote, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes. Não é? Não é isso que ele faz? Davi rasga as suas vestes. Josias, quando escuta a palavra de Deus, o que ele faz? Rasga as suas vestes. E aqui está dizendo o seguinte, olha Deus falando, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. E o que mais? É só isso? E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. E rasgai o meu coração, não a minha veste. Não são as minhas regras religiosas, não é a minha aparência religiosa, é o meu coração, é o meu ser, é o meu âmago, é o homem Gilmar, é você. Rasgar o teu coração, fazer com que o teu coração seja dilacerado pela graça de Deus. Isso te conduzir ao arrependimento, se voltar para esse Deus misericordioso. Tem que ter atitudes visíveis, irmãos. Tá? Atitudes visíveis provocam atitudes visíveis. Ou seja, se eu faço isso, a minha vida necessariamente não vai ser mais a mesma. A minha mente vai mudar, o meu coração vai mudar, as minhas atitudes vão mudar, o meu palavreado vai mudar. A minha atitude para com o meu próximo, para com a minha família, para com a casa de Deus, para com os irmãos, para com o meu pastor, para com os meus líderes, para com meus colegas de trabalho, vai mudar necessariamente. Fruto desse arrependimento. Com mudança de coração, não de comportamento, é o que a gente está falando aqui agora. Muito tempo se pensou que evangelho fosse mudança de comportamento. Olha, fulano agora é crente. Ele não fuma, ele não bebe, ele não joga no bicho, ele não se veste de bruxa no Halloween, ele não pega doce de Cosme Damião, não vai à praia no domingo, não joga bola no domingo. Então ele agora é crente. Será que ser crente é isso, irmãos? Inventam a regra religiosa pode mudar o teu comportamento, mas não muda a tua mente. Se o teu comportamento não for mudado pelo arrependimento e pela volta à palavra de Deus, ao Deus misericordioso, essa mudança comportamental não vai adiantar de nada. É que Paulo vai falar para os Colossenses, essas coisas têm aparência de piedade, mas não tem valor nenhum contra a carne. Paulo vai falar para os romanos que a carne não se converte, nem pode se converter.
Aqueles que querem se aperfeiçoar na carne vão se dar mal. A minha renovação parte da minha mente, não do meu comportamento. É transformar pela renovação do vosso entendimento, não do vosso comportamento. O vosso comportamento muda por causa da relação, da mudança, da relação com a mudança do teu entendimento. Eu era assim, não sou mais. Lembrando da misericórdia de Deus para com os sinceros de coração. Olha só. Voltando para o Senhor, por quê? Porque Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Para que esconder o meu pecado, irmão, de um Deus misericordioso? Você quis ser salvo? Ou foi Deus quem quis? Foi Deus que te atraiu, não foi? Não foi Ele que te atraiu para Ele? Não foi Ele que quis? Não foi Ele que te salvou em Cristo? Não foi Ele que te chamou, que te regenerou? A tua salvação vem de você ou vem dEle? Vem dEle. Se vem dEle, tu acha que Ele é mau para não te perdoar pelos pecados? Pelo contrário, Ele é misericordioso, Ele me escolheu. Se Ele me escolheu, Ele me perdoa. Ele é compassivo, tardio em irar-se. Olha, se Deus não fosse tardio em irar-se, coitado de nós, irmãos. Ele é tão tardio em irar-se que Ele nos mandou Jesus. Ele guarda a sua ira para quando? O juízo, né? Nós vamos passar pela ira de Deus? Não. Nós somos o povo dele, nós somos o povo escolhido dele, não é verdade? Passaremos pela ira de Deus? Não, Deus é tardio em irar-se. E grande em benignidade. E se arrepende do mal. Deus se arrepende. Aqui é uma antropopatia. Está dizendo, colocando sentimentos humanos em Deus para que a gente entenda. Que Deus poderia causar todo o mal para mim e para você, mas no entanto Ele não faz. Não faz por quê? Porque Ele é benigno, Ele é misericordioso e tardio em irar-se. Aí, irmãos, a gente deixa esse Deus para servir o Deus que a gente monta no nosso coração. A gente deixa a palavra desse Deus para seguir aquilo que a gente quer. A gente deixa esse Deus que é misericordioso, tardio em irar-se, para andar por caminhos que provocam a ira dele. E eu vou te falar uma coisa, não brinque com Deus, porque quando Deus deixa cair a sua ira sobre nós, nós colhemos as consequências do nosso pecado. Por que o inimigo estava chegando à porta de Jerusalém? Consequência do pecado. Por que o reino do norte terminou? Consequência do pecado. Por que o reino de Judá foi para o cativeiro? Consequência do pecado. Deus não brinca de ser Deus. Deus executa o seu juízo. Ele mandou para o cativeiro e foi misericordioso. Os trouxe de volta. Eles estavam no Egito e Deus ouviu o clamor deles. Eles estavam cercados pelos inimigos, Deus ouviu o clamor deles. Mas não deixaram de ser cercados pelos inimigos, não. Quando a gente começa a andar pelo nosso próprio caminho, a gente começa a ver as coisas que nos cercam, nos ameaçando. Então, irmãos, por amor de Cristo, não vamos nos voltar para Deus só quando a gente se vê ameaçado, não, tá? Porque a coisa mais difícil do mundo é a gente se voltar para Deus quando está tudo bem. Já viu isso? A gente vai ver igual no dia de Jeremias. Está tudo bem, o templo está aqui, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Aí tem o sacerdócio, a gente tem aqui culto, não vai acontecer nada não. Até o dia que aconteceu. Até o dia que Babilônia se aproximou das portas de Jerusalém, levou todo mundo. Acabou com o reino de Judá, para nunca mais ele se levantar. Toda a igreja é convocada ao arrependimento, não tem exceções, aqui está chamando o povo. Tá? Mas a igreja toda é chamada ao arrependimento. Lá ele está chamando o povo escolhido dele. Quem é o povo escolhido dele, irmãos? Quem é o povo escolhido de Deus? É a igreja, não é a igreja? Tá? Olha o que ele fala aqui. Aqui. Tocai a trombeta em Sião. Sabe o que é Sião? Lá onde estava o templo do Senhor. Tá? Aquele lugar, aquele alto ali, é chamado de Monte Sião. A trombeta era ali. Aquele lembra do chofar que o pessoal de G12 adora tocar? Aquele chofazinho? Então, é aquilo ali que era a trombeta que era tocada para chamar o povo à contrição. Promulgai o quê? O santo jejum. Você já leu sobre o jejum que agrada a Deus? Domingo que vem nós vamos pregar sobre isso.
Tá? O jejum que agrada a Deus. Proclamar o santo jejum. Proclamar uma assembleia solene. Assembleia aqui é a mesma palavra que se usa para eclesia. Tá? A mesma palavra que se usa para eclesia, para dizer igreja, lá no Novo Testamento, é aqui. É o Carral e Yavé. Ou seja, a assembleia, o povo do Senhor. Congregai o povo todo, não tem exceção. Santificar a congregação. Ajuntai os anciãos. Reunir os filhinhos, são velhos e novos. Tanto o velho como os pequenininhos de colo. E os que mamam, até as crianças pequenininhas de colo, irmãos. Até as crianças pequenininhas de colo. Sai o noivo da sua recâmara. Deixa para lá, casou, sai daí. E a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Então é todo mundo, é povo, é sacerdote. Todos nós somos chamados a chorar diante do Senhor, a confessar o nosso pecado, a buscar a face do Senhor. Quando? Sempre. Não é só no momento que o inimigo nos cerca, não, irmãos. Deus está chamando o povo aqui ao arrependimento. Arrependimento de quê? De fazer aquilo que eles nunca faziam. Que só estavam fazendo porque o inimigo estava à porta. Isso aqui deve fazer parte da nossa vida, irmãos. O buscar o Senhor, o arrependimento, a confissão, deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Quando nós estamos bem e quando nós estamos mal. Nossa tendência é a gente estar mal, ai meu Deus, quando a gente está bem, né, que a Bíblia diz, é quem é o Senhor. A gente se tem mania de se esquecer do Senhor quando a gente está bem. Até o dia que a gente fica mal. Aí, ai meu Deus para cá, ai meu Deus para lá, irmão, ora por mim. Igreja, ora por mim. E a gente se esquece de se voltar para o Senhor compassivo, benigno, que nos perdoa a nossa transgressão, que deu Jesus por mim e por você. O povo aqui vivia na esperança, nós vimos. O povo aqui vivia do que não via, nós já vimos. E nós desprezamos. O autor de Hebreus vai falar que por causa da lei de Moisés, se morria pelo depoimento de 2 testemunhas, que dirá aquele que profanar o sangue da aliança de Cristo. Quando nós não nos arrependemos, não voltamos para Deus, nós estamos profanando o sangue de Cristo. Estamos esquecendo o sacrifício da cruz, esquecendo que Ele nos comprou com seu sangue, esquecendo da sua grande salvação operada na cruz do Calvário, porque Deus quis assim, e que nem eu nem você tínhamos mérito para isso. Nós estamos aqui por causa da obra dele, por obra e graça de Cristo. É quaresma, irmãos. Arrependimento. Não é viver de qualquer jeito. Vai vir Semana Santa, oba! Vou pegar minha família, vou lá para o Hotel Fazenda, tá? Lembra de tudo, menos de Cristo. Lembra que vai passear, menos de Cristo. Vou fazer churrasco, menos de Cristo. A diversão tomou conta do arrependimento. A esperança da obra de Cristo, de se comemorar a morte e ressurreição de Cristo, tornou-se a esperança de passar um fim de semana prolongado. Vamos passear. Vai vir aqui na Semana Santa, fulano? Vai estar boa a beça aqui. E aí? Não estou botando culpa em você não, tá, irmão? Agora, quer uma recomendação pastoral? Não aproveita a Semana Santa para fazer isso, não. Para meditar. Meditar no mistério da cruz, da encarnação, da entrega, da ressurreição. Ao invés da gente ficar aí debochando dos irmãos católicos, ficam andando na sexta-feira da paixão com a imagem de Cristo morto. Não vamos construir um Cristo morto dos irmãos católicos romanos que passam com aquela imagem. Construam dentro da tua mente. Lembra que naquele momento que eles estão passando ali, Cristo estava morto por minha causa e por tua. É para isso que eles andam com aquela imagem, para lembrar isso. Cabe aqui orientar a igreja. Tá? A gente não anda não, na rua com a imagem, não. Mas essa imagem deve estar no nosso coração. Cristo morto por mim e por você. O que você fez para merecer isso? O que eu fiz? No entanto, agradou ao Senhor moê-lo. No entanto, eu já estava separado nele antes da fundação do mundo.
Então não tem exceção de arrependimento. Quem tem que se arrepender? Todos nós. Não tem ninguém aqui isento de arrependimento, não, irmãos. Ah, mas eu sou muito bonzinho. Eu sei que conheço bem vocês, eu sei que ninguém pensa assim aqui. Não tem ninguém bonzinho, não, todos nós. Inclusive quem? Os sacerdotes têm de chorar por si. Se você tiver um pastor que não chora por si, um pastor que não confessa seu pecado, um pastor que não reconhece sua pequenez, a sua insignificância, não reconhece quem ele é diante de Cristo, do seu ministério. Ele é chamado não para ser servido, mas para servir você. A gente é chamado para servir você, para conduzir você na palavra de Deus. É para isso que a gente está aqui. Não é para se exaltar, não. A gente tem que chorar por vocês, irmãos. O ministério chora por aqueles que estão sob seu cuidado. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Chorem sacerdotes. A própria palavra de Deus vai dizer assim, porque do lábio do sacerdote veio o ensino. Os sacerdotes deixaram de ensinar. Os sacerdotes ensinam por dinheiro. Cabe aos ministros do altar, os ministros da palavra. Chorem sacerdote, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Orem o quê? Poupa teu povo, Senhor. É dever nosso orar por você, para que o Senhor poupe você e poupe a nós. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Que a nossa oração seja essa todos os dias, irmãos. Que nem eu e nem você sejamos entregues às nações como coisa vergonhosa, para que não escarneçam de nós. Nós temos um Deus que é todo poderoso, nós somos frutos da graça dele. Nós somos aquele que Deus escolheu desde a eternidade, que nos preservou em Cristo. Somos a sua geração, somos seu sacerdócio, sua nação. Então, amados do Senhor, que orem pelos seus pastores, para que a gente continue a conduzir você na palavra de Deus. Eu sempre falo, a pessoa fala assim, pastor, muito bom que você pregou. Eu falei, tu está guardando? Se não está guardando, não adianta ser bom que a gente prega. Quer deixar o teu pastor feliz da vida? Guarda aquilo que ele está pregando. Sai daqui para praticar. Às vezes a gente recebe elogio e não é isso que a gente quer. A gente quer coração contrito. A gente quer coração contrito, quer que a igreja entenda e pratique. E nós mesmos, porque a gente está pregando, eu estou pregando para mim primeiro, para depois pregar para vocês. Tá? Quando eu prego, eu estou pregando para mim também. E eu tenho de fazer isso por vocês. É necessário. Então, irmãos, a gente tem de... Se você não tiver um pastor que chore por você, um pastor que clame por você, um pastor que se arrependa, seu pastor está andando fora da palavra de Deus. Ore para que a gente não seja assim. Ore sempre assim, pastor, Senhor, dê pastores sábios ao seu rebanho. Pastores que guardem a tua palavra, pastores que tenham temor a ti, pastores que te honrem, não só com a sua boca, mas também com a sua vida. Que a sua vida seja uma vida de zelo, uma vida de entrega à palavra, de temor, uma vida que seja referencial para os irmãos. Alguém que se importe contigo, que clame a Deus por você. Temos feito isso, irmãos. Deus sabe. Deus sabe. Por último, irmãos, não existe olhar para a paixão e morte de Cristo sem esse arrependimento. Se eu não entender essa volta a Deus, se eu não entender quem Deus é, se eu não entender o meu pecado, se eu não confessar o meu pecado, se eu ficar feliz com o meu pecado, se eu não me posicionar diante da palavra de Deus e ver quanto longe eu estou dela e me voltar para Deus, pela palavra que o sacerdócio me traz, não adianta eu querer olhar para a cruz. Eu não posso olhar para a cruz sem arrependimento. O livro O Peregrino, do John Bunyan, não sei se você já leu, esse livro é maravilhoso, né, Geraldo? É muito. Se você nunca leu esse livro, leia. Leia. O Peregrino. É o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. Tá?
o cristão, ele é o personagem principal, é uma alegoria do caminho do cristão até a glória. Ele carrega, o Bunyan, ele escreve esse livro na prisão, ele diz que ele, olhando, viu um homem, sonhou e viu um homem carregando um fardo, com um livro na mão. E esse homem estava agoniado. E ele encontra no livro sobre Jesus. E ele chega diante da cruz. Quando ele chega ao pé da cruz, o fardo cai das suas costas. E ele sai na peregrinação, e ele é armado com a armadura de Deus, com a espada da justiça, com o capacete, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé. E vai seguindo, vai encontrando vários obstáculos durante a sua peregrinação. E todos eles vão aparecendo situações que acontecem conosco. A vaidade, os obstinados, os sábios segundo o mundo. Todos esses personagens vão aparecendo na vida do cristão. Mas ele tem em sua mente a cruz e a glória. Ele teve um encontro com a cruz. Seu objetivo é a glória. E ele não vai parar enquanto ele não chegar lá. A última coisa que ele tem que transpor é o rio. E ele vai transpor o rio a nado, de armadura. Então, irmãos, o caminho que nós temos de trilhar é um caminho que vai nos trazer sofrimento. Vai aparecer inimigos, vai aparecer coisas pesadas no nosso caminho, vai aparecer obstáculos. Mas nós tivemos um encontro com a cruz. O encontro com a cruz nos conduz à glória. Então eu só posso contemplar a cruz se eu tiver arrependimento. Porque a cruz me tira o fardo, irmãos. A cruz faz com que meu fardo caia. Quem teve encontro com a cruz, deixou seu fardo, conforme Pedro vai falar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Deus benigno, misericordioso, que se volta para aquele que arrepende, que se arrepende. Então não adianta eu achar lindo a quaresma, chegar aqui na igreja, no dia da ceia, ver aquela toalha roxa aqui, ver todo esse simbolismo, ver o pastor Gilmar falar sobre isso, o pastor Afrânio, ver as chamadinhas que o Markson faz lá, muito bonita por sinal. Todo esse simbolismo, se a gente não se apropriar disso, irmãos. Eu tenho que me arrepender. A gente canta aqui, né? Eu vou passar pela cruz, vou me arrepender. Eu só posso olhar para a cruz se eu me arrepender. Porque Jesus não aceita quem não se arrepende. A obra da cruz necessariamente me faz arrepender. Me faz confessar. Quando eu olho para ela, eu vejo o meu pecado castigado nela. Tem um hino do cantor cristão, eu esqueci, não tem todos os hinários, que diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Você teve encontro com a cruz de Cristo? Se você teve, você se arrepende. Você só contempla a cruz pelo seu arrependimento. Só contempla a cruz pela sua confissão. Você só contempla a cruz por causa da obra de Cristo operada na tua vida. Regras religiosas, atos religiosos, não adiantam nada para nós. Deus não se agrada de atos religiosos. Deus se agrada de coração contrito. Ele chama hoje a igreja ao arrependimento. Ele chama hoje a igreja à mudança de vida. Ele chama a igreja à contrição. Ah, pastor, vou ficar 30 dias sem comer, não adianta nada. Vou chorar, não adianta nada. Ao invés de deixar de comer, se apropria de Cristo. Ao invés de deixar de chorar, se apropria de Cristo. Ah, vou me penitenciar. Ao invés de se penitenciar, se aproprie de Cristo. A penitência que Jesus quer é me voltar para a palavra dele. É isso que ele exige de mim. Viver segundo aquilo que ele quer para mim, aquilo que a sua palavra diz. Ele não vai dizer isso? Vocês serão os meus amigos se fizer o quê? Aquilo que eu vos mando. Não deu outro jeito de eu ser amigo de Cristo. Eu só sou amigo dele se eu fizer aquilo que ele manda. Eu só me santifico pela sua palavra. Algumas coisas para a gente considerar aqui. Quaresma é tempo de arrependimento e confissão.
Não do jeito que eu quero, mas do jeito que nós falamos aqui. Do jeito que foi pregado. Tempo de nos voltarmos para o sacrifício da cruz. Quaresma, sem o sacrifício da cruz. Quaresma para ficar fazendo sacrifício, autossacrifício, automutilação. É a cruz. O final dela é a cruz. A cruz é a ressurreição. É como se a gente tivesse... É um retrato do nosso caminho para Cristo. Não do nosso caminho para sermos salvos por Cristo, mas do nosso caminho até o retorno de Cristo. Por isso que a cor é a mesma. Até o segundo advento de Cristo. Porque como a gente diz, ele falou que ia vir, ele veio. Ele falou que ia morrer, ele morreu. Falou que ia ressuscitar, ele ressuscitou. Ele falou que vai voltar? Ele vai voltar. É essa esperança que a gente tem de viver. É tempo de conversão. É tempo de deixarmos de ir para o lugar que a gente quer e ir para o lugar onde o Senhor quer. Nos convertermos ao Senhor. Conversão é diária. Conversão não é só vez, não, irmãos. Conversão é diária. Tá? Tempo de mudança de vida. Como é que está a nossa vida? O que as pessoas têm visto em nós? Será que têm visto fruto digno de arrependimento? Lembra de João Batista? Sim. Produzir primeiro fruto digno de arrependimento. Só venham a mim para ser batizado depois que isso acontecer. Vai chamar o pessoal de raça de víbora. Raça de víbora. Produzir fruto digno de arrependimento. Ele só batizava quem era arrependido. E aquilo que não era arrependido, que ia ele lá de coração sem estar arrependido, ele chamava de raça de víbora. Às vezes o pessoal quer que a gente mude. Não, pastor, não fala desse jeito. O João Batista metia o pau, né? Jesus estava nem aí. Estava de paulada. Para mostrar quem nós somos, quem nós éramos. Agora, Jesus não se agrada de bajulação. Jesus se agrada de mudança de vida, mudança de caráter. A maior honra que a gente presta a Cristo é viver segundo a sua palavra. A maior honra que a gente presta a Deus, o maior culto que a gente presta a Deus é vivendo aquilo que Ele deixou para nós. Viver a palavra de Deus. Mandamento, irmãos. É que está certo que aqui é Antigo Testamento. Tá? Uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento. Aí eu vou perguntar uma coisa para você. Onde é que isso aqui foi proscrito no Novo? O arrependimento foi proscrito no Novo Testamento? Foi cancelado? Se voltar para Deus foi cancelado? Me arrepender foi cancelado? Buscar a face do Senhor foi cancelado? Então ainda está em vigor, né? Aquilo que não foi cancelado por Cristo e pelos apóstolos continua em vigor, irmão. O arrependimento continua em vigor. Aliás, é condição sine qua non, tem como, operado por obra de Cristo. Então, que o tempo de Quaresma seja um tempo de reflexão, um tempo de mudança de vida, um tempo de mudança de caráter, um tempo de meditação e um tempo de temor a Deus. O próprio profeta vai dizer assim: não tem medo do Senhor. A gente esqueceu disso, que Deus se ira, né? Os juízes de Deus são terríveis. Então a gente tem que ter tremor e temor do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós nos curvamos diante da Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, ela nos corta mais do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até discernir juntas, medulas, esfere. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor fira a gente com a Tua palavra. Que nós, ó Deus, como Teu povo, proclamemos um santo jejum, Senhor. Não um jejum de boca, Senhor, mas um jejum de Te agrada. Que é ter mudança de vida. Que é viver segundo a Tua palavra. Que é dar glória a Ti, Senhor, de voltarmos para o Teu Evangelho. De voltarmos para o próximo. Vivemos uma vida digna do caráter de Cristo. Uma vida de pessoas transformadas. Uma vida de pessoas que são produto da Tua graça, Senhor. Que são Teu sacerdócio, Tua nação eleita, o Teu povo santo, Senhor. Ensina-nos pela Tua palavra a nos comportarmos como pessoas salvas, como pessoas remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Conduz a Tua igreja, Senhor Deus. Ajuda-nos como ministro da Tua palavra a chorarmos pela Tua igreja, Senhor. A conduzir, Senhor Deus, a clamar ao Senhor pela Tua igreja. Para que a Tua igreja, Senhor Deus, não se desvie.
Que sejamos sempre fiéis à Tua palavra, Senhor. Que tenhamos sempre à nossa frente a cruz de Cristo. Que nos voltemos, Senhor Deus, conforme diz lá o livro do Bunyan, as costas para o mundo, e que na nossa boca só tenha a verdade, Senhor. Desprezemos as glórias do mundo e que busquemos a Tua glória. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.